Um abraço pra Lúcia Carvalho, pra Ângela Cristina, que estão acompanhando o nosso programa. E Valeu, gente. a gente segue falando aqui de TV Band, porque um dos maiores nomes da Band, anunciou que vai deixar algumas áreas ali da emissora, do grupo Bandeirantes de Comunicação. Isso. Eu acho é pouco, porque eu acho ele muito sem educação, muito sem educação. Ele faz de gato e sapato a Band, sai, vai se candidatar, faz isso, faz aquilo. Eu tô achando uma escrotidão gigantesca. Todo ano de eleição é essa É, palhaçada. uma escrotidão gigantesca a forma como ele trata a produção dele. Nossa, que falta de vergonha na cara. Não tem respeito, e briga, e xinga. Deu problema no TP, deu problema no link. Me ajuda aí, pô. Bem feito que perdeu o helicóptero. Eu achei foi pouco. Achei foi pouco. A gente fala do Datena. Datena, ele pediu demissão da Rádio Bandeirantes, alegando aí problemas de saúde, né? Ele que deixa, então, de fazer o programa dele na Rádio Band e deve continuar só com o Brasil Urgente na TV aberta. Eu acho também que a Band deveria começar a testar outras pessoas pra não ficar mais tão dependente do Datena, porque a Band só toma no cu toda vez que o Datena resolve sair. Toda vez essa palhaçada. O cara não sabe se vai ou se fica. Foi pra Record, ficou 3 meses, voltou. Saiu porque ia se candidatar, voltou. Saiu porque ia se candidatar, voltou. Saiu porque ia se candidatar, voltou. O dia que a gente anunciar a morte dele, é capaz dele voltar também. Não tem... Olha, Datena, desculpa, eu admirava muito seu trabalho, viu? Mas recentemente me dá nojo de assistir o seu programa pela falta de respeito que você tem com a sua produção. E briga, e grita com a produção. Aí depois vem nas redes sociais as pessoas que dizem que ele tá sendo boicotado pela produção dele. E tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Todo apresentador, todo ator, toda pessoa que se acha superior a pessoas da produção tem que ser boicotado, sim. Tem uma apresentadora, inclusive, lá na Globo, que ela se paga de querida, né? Ela é uma maravilhosa, super humilde, assim, quando liga a câmera. Mas quando desliga a câmera, só falta ela cuspir em estagiário. E ela teve programa lá e foi boicotado. A produção mesmo boicota. Porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa insuportável. E olha, o Datena, eu nem sei como ele é nos bastidores, mas eu assistindo o programa dele dá ranço pela tamanha grosseria que ele tem com a produção dele. Eu acho que é aquilo, se existe problema técnico, gente, acontece, programa ao vivo tá sujeito. Quantas vezes a gente não tá aqui, Ítalo, o link cai, a imagem cai, aparece coisa que não é pra aparecer, a gente fez a live outro dia, ficou a tela preta, é ao vivo, gente, a gente tá sujeito a isso. Não sabe fazer ao vivo? Grava. Grava. Manda alguém editar. Pronto, é isso. Mas tamanha grosseria do Datena com as pessoas da produção dele. As pessoas que estão na frente da câmera têm que ser muito gratas à produção, porque graças à produção que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Graças a essas pessoas da produção que a luz tá ok, que o áudio tá ok, que o link tá ali operando dentro do possível. Gente, não existe 100% em programa ao vivo. Daqui 5 minutos pode cair o sinal aqui e a gente encerrar o programa mais cedo. É o que acontece, é ao vivo. Então, Datena, repensa um pouco melhor. Não adianta vir chegar falando, é porque a pessoa que fica velha faz o que ela quiser. Não, nananina não. Compra a sua emissora e aprenda a fazer tudo sozinho. Aí você pode criticar alguma coisa, tá? Datena, então, decidiu que vai sair da Rádio Bandeirantes, Ítala, é isso? Ele conversou com Notícias da TV, com a confirmação também com o Estadão, e ele falou o seguinte, olha, em entrevista ao UOL, ele disse que pediu para sair por muito trabalho. O apresentador que tem 66 anos falou que passará por 2 cirurgias complexas na próxima quinta-feira, dia 5, tá? Para o Estadão, a assessoria da Band informou que o jornalista continua apresentando somente o Brasil Urgente da TV, mas que vai se afastar do programa para cuidar da saúde. Sobre as cirurgias dele, ele não deu detalhes, deixando para os médicos falarem posteriormente. Ele ainda destacou seu cansaço pela alta carga de trabalho diária, somando 2 horas pela manhã e 4 horas durante o Brasil Urgente, o qual ele disse que já não vinha fazendo todo dia. Apesar de admitir aí conflitos da sua opinião com a direção da rádio, Datena nega que tenha sido essa a razão da sua saída. Ele fala que está se afastando mesmo para cuidar da saúde e desmentiu boatos de que existiria desentendimentos com funcionários da rádio. Então, ele não faz mais parte do quadro de funcionários da rádio, mas ele continua na TV. Mesmo assim,
ele se afastará da TV por enquanto, por conta dessa questão das cirurgias complexas que ele fará na quinta-feira. Não detalhou quais são essas cirurgias, mas disse ser complexo. Tá aí então, né? Complexa essa história aí do Datena, esse problema de saúde, né, que o apresentador da Band vem passando, mais um problema nas costas da Band, né, Ítalo? Eu ia comentar que a questão da saúde do Datena não é de hoje que dá alertas, tá? Ele já teve tumor no pâncreas, precisou pôr 6 stents, passou por infarto e além de um problema de diabetes muito alto, né? Ele disse aí que foram doenças muito graves na época, mas que ele conseguiu passar, mas chega agora mais 2 cirurgias, não sabemos se tem alguma coisa a ver com a diabetes que ele tem muito alta, com a questão do coração, se é algum tumor, né, como ele já teve no pâncreas, não dá para saber porque ele realmente não detalhou, mas fica aí esse histórico, né, de questão envolvendo a saúde dele, mas é como você falou, né, Daniel, o Datena, ele parece que não tem muito respeito pela Band, a gente falou sobre isso aqui já algumas vezes, já falamos isso no podcast também, porque sempre que tem uma oportunidade, ele deixa a Band em segundo plano. Obviamente que saúde a gente não tem como questionar, porque não tem como trabalhar se estiver doente, óbvio. Mas a questão da saída dele para Record e todas as vezes que ele se afastou da Band para tentar uma aventura na política, mostra realmente que ele põe a Band em segundo plano. Né? Aquele tal do Agora é com Datena, programa dominical que deram para ele, que virou Agora é Domingo, porque ele estava no meio do programa, decidiu sair e acabou nem se candidatando a nada. Todo ano de eleição é essa palhaçada. Então realmente fica difícil, né, para entender mesmo até porque que a emissora aceita passar por tudo isso, porque embora ele dê audiência, né, seria muito melhor, muito mais tranquilo oferecer um espaço para uma pessoa que realmente tem vontade de ocupar aquele espaço do que ficar contando com uma pessoa que você não sabe se ano que vem quer continuar ou não na sua emissora, né? Eu acho que é muita falta de, às vezes muita falta até de consideração, né, com os patrões, né? Com a própria equipe, porque esse entra e sai, vai e volta, voa, aí desiste, aí depois, sabe? Cada caso é um caso, mas eu acho que ele extrapola sempre que ele pode, né? Como você falou, também tinha uma admiração por ele, mas realmente, ultimamente, eu não consigo nem ouvir a voz do Datena. O programa dele, para mim, assim, parou no tempo, e ele tem sido um apresentador que dá um show de mau exemplo de no ar. estrelismo, né? Muito estrelismo, assim, aquela bola que realmente não tem mais, e eu acho que tá faltando assim, um choque de realidade mesmo, né? Para que ele perceba que o programa dele não é mais aquela coisa que era antigamente e que ele precisa tratar melhor os funcionários da emissora, porque são funcionários da emissora e não funcionários do Datena. E mesmo se fossem, né, mereciam mais respeito esses profissionais. Mas fica aí a informação, obviamente a gente estende aqui nossos desejos de melhora, que fique tudo bem, né? Porque a gente não sabe quais são essas cirurgias, principalmente pelo histórico que ele já tem. Mas sempre que se trata, né, de Band, de Datena e Band, sempre tem essas idas e vindas e realmente a gente não consegue entender o porquê que às vezes a emissora aceita ser tratada sempre como uma terceira opção, Com né, certeza. do Datena. Triste ainda, né, Ítalo, quando a gente fica sabendo que ele já passou várias vezes pela vida e a morte e ainda não conseguiu se tornar uma pessoa educada com a produção, sabe? Eu acho que é quando a gente passa por momentos assim complicados da nossa vida, a gente se torna um pouco mais humilde, coisa que não aconteceu com o Datena, infelizmente. Ao invés dele cobrar e enfiar no rabo da produção, por que ele não vai cobrar com o vereador, com o governador? Porque a gente só vê o Datena ligando ali pras pessoas, né? Mas beleza, liga, mas e aí? E aí? Queria que a justiça chegasse e proibisse esse tipo de programa, sabe? Programa policial, proíbe. Quer fazer prestação de serviço? Então você vai cobrir buraco de rua. Vai lá cobrir buraco de rua. Vai cobrar de vereador, cobrar de deputado, cobrar de senador, cobrar de governador. Mas não, pra mostrar desgraça alheia sempre tem 40. Mas pra tentar ajudar, não tem. É 1, 2 que não tem voz. Datena, 66 anos de idade,
Acho que o mínimo que a gente esperava de você, com uma longa carreira na televisão aberta, era respeito com a sua produção, tá? E pode xingar a gente, pode falar o que você quiser. Eu já cansei... o programa do Datena, gente, eu acho que além dele ser muito longo, ele tem ali uma parte antes do nosso programa. Então, antes de entrar ao vivo aqui, eu pelo menos acompanhava um trecho do que tava passando ali na TV pra gente ficar por dentro também, né? E assim, não dá pra assistir mais o Datena. A falta de respeito dele é tão grande. E toda vez, Ítalo, que eu paro assim pra ver 5 minutinhos, ele acaba sendo grosseiro com alguém. Ai, não é essa imagem, eu quero a outra no meu preview. Assim, Datena, quem você pensa que é? Quem você pensa? Ah, não, eu sou o Datena. E aí, quem é o Datena? Uma pessoa grosseira? Uma pessoa estúpida? Porque é o que parece. Quer às vezes botar... Eu acho que assim, a hora que a Band der um pé na bunda do Datena, que já deveria ter feito isso antes, porque palhaçada, né? Fazendo de gato e sapato, parece que assim... Ah, ó, tá aqui, ó, a Band é sua, faz o que você quiser. Se você quiser limpar o rabo com as coisas da Band, pode limpar.